rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de seleção brasileira mais uma vez. Ontem tivemos o empate entre Brasil e Estados Unidos nesse segundo e último jogo de preparação para a Copa América. Temos muito assunto aqui hoje. Tem o Alisson, que teve a polêmica lá da bola que poderia ou não ser defendida, se o Alisson tem que ser ou não titular da seleção brasileira, desempenho do Vinícius Júnior, o que falta nessa seleção para engrenar e ganhar jogos com mais intensidade, com mais potência. Tem muita coisa para falar aqui hoje e conto com a audiência de vocês aí durante o vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. A meta é chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano e eu conto com o apoio de vocês também, né? Vamos ao que interessa? É o seguinte, vou passar aqui a escalação inicial e ir falando aqui o que eu achei individualmente de cada jogador que começou como titular. Afinal de contas, o Dorival colocou um time reserva no primeiro amistoso contra o México, deixou claro que era para conhecer melhor os jogadores, enfim, as peças que tem, que elas fossem testadas em um jogo oficial e tudo certo. Aqui ele já colocou um time que aparentemente é a escolha titular dele, apesar de falar que ninguém tem cadeira cativa, ninguém é garantido no time titular da seleção. Acho que isso aí é balela do Dorival, tá? Claramente tem alguns aqui que são titulares independente do desempenho, pelo menos até agora. Vamos ver o que vai acontecer na Copa América e eu vou falar um pouco disso também, beleza? Time titular, Alisson no gol, Beraldo e Marquinhos na zaga, o Wendel do lado esquerdo, Danilo do lado direito, dois volantes, João Gomes e Bruno Guimarães, Paquetá como um meia, em alguns momentos como segundo atacante, acredite se quiser, do lado direito, Rafinha, do lado esquerdo, Rodrigo, e no centro do ataque, Vinícius Júnior. Rodrigo e Vinícius Júnior estavam ali se revezando, né, entre as posições do lado esquerdo e do centro do ataque. Cara, é o seguinte, não gostei do arranjo ofensivo do Dorival dessa partida, ok? E vi muitos problemas em atuações individuais. Vamos começar pelo Alisson? Vamos falar do Alisson. Eu acho, primeiro ponto, uma loucura que se questione a titularidade do Alisson em relação ao Bento. Primeiro, que você, que tanto reclama e que pede o Bento como titular da seleção brasileira, eu tenho certeza que só assiste os jogos do Atlético Paranaense quando o Atlético Paranaense enfrenta algum dos times do eixo, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. Então, não venha com essa falácia de que o Bento merece, porque toda a sua avaliação é baseada nos 2 amistosos de março. Dito isso, o Bento é um ótimo goleiro, muito promissor. Eu tenho certeza que num futuro próximo vai se tornar o titular da seleção brasileira, mas isso não é para agora, tá? Questionar o Alisson em questão de qualidade, eu acho uma das maiores heresias do futebol mundial atualmente, que só é praticada no Brasil a propósito, né? Não existe esse questionamento fora do Brasil. O Alisson ainda é um dos melhores goleiros do mundo e tem que ser o titular dessa seleção. Mesmo quando o Ederson estiver, tá? Na minha opinião, é um goleiro debaixo das traves melhor que o Ederson. Pode perder ali no jogo com os pés, mas acho que isso aí é uma característica eventual e depende muito do que o treinador quer. Debaixo das traves, o Alisson é o melhor goleiro brasileiro que a gente tem. Dito isso, eu acho, considerando mais uma vez toda essa qualidade que eu falei do Alisson, que ele poderia ter defendido a bola, o chute do Pulisic, certo? Na falta, na frente da área. Agora, algo que eu percebo que os torcedores brasileiros fazem, não só em relação ao Alisson, tá? Em relação a todos os outros jogadores. Aparentemente, para o torcedor brasileiro, só os jogadores da seleção que erram. E os jogadores adversários não acertam. Foi um belo chute do Pulisic, forte, rasteiro, de uma falta na frente da grande área, muito próxima. Então, assim, basicamente nós estamos cobrando do Alisson um milagre, porque defender aquela bola rasteira, forte, de uma distância tão próxima é um milagre, entendeu? E tudo bem, cobrar um milagre do Alisson. Ele tem qualidade para ser cobrado dessa forma. Agora, que um goleiro seja ruim ou que não mereça ser o titular da seleção brasileira, porque ele não faz um milagre, é muito complicado. Eu acho baixo, eu acho problemático e, em resumo,
uma falta de tato, de consciência, de coerência futebolística questionar o Alisson por uma falta daquela, beleza? Acho que ele poderia defender, mas não tendo defendido, não é o fim do mundo. Ele ainda tem que ser o titular da seleção brasileira. Precisava desse desabafo aqui sobre o Alisson, porque o que eu vi de maluquice nas redes sociais desde ontem é brincadeira. Vamos lá. Wendel e Danilo. Cara, eu acho que dentro do que se propõe, jogaram bem, tá? Assim, tem uma diferença grotesca no que diz respeito à ofensividade, né? Principalmente comparando com o amistoso contra o México. Guilherme Arana e Ian Couto deram muito mais mobilidade e fluidez ao ataque. Mesmo no segundo tempo, tá? Quando os titulares entraram, enfim. Wendel e Danilo são laterais mais contidos. E eu até acho que fizeram seu papel bem ali defensivamente pelos lados do campo, né? Os Estados Unidos, quando conseguiram atacar, foi basicamente pelo meio, né? Da defesa do Brasil. Acho que também por conta da boa atuação defensiva de Wendel e Danilo, mas eles não conseguem entregar essa fluidez e esse apoio ao ataque. Acho problemático quando o Brasil não define, né? Porque assim, foram 25 chutes a gol e um gol do Rodrigo. Vinícius Júnior perdendo chances, o próprio Rodrigo também perdendo chances, o Endrick quando entrou um pouco afobado, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas assim, estão dentro do que se propõe, o Wendel e Danilo. Não dá para reclamar do que eles são pagos para fazer, né? Que é defender bem. Só acho que o Brasil perde um pouco ofensivamente com isso, mas talvez quando a gente enfrentar seleções mais fortes, fique mais evidenciado a importância defensiva desses dois jogadores. Beraldo e Marquinhos na zaga. Olha, uma partida ok deles dois, tá? Ok, uma nota ali 6,5 para mim. Acho que o Marquinhos tem que ser o titular da seleção brasileira, tá? Só que o Beraldo não acho que está preparado para isso ainda. Eu percebi o Beraldo meio voado no jogo, sabe? Um pouco de falta de concentração. Talvez isso pode ser reflexo da ansiedade. Eu já tinha percebido isso no Beraldo nos 2 amistosos de março, também na Champions League com o PSG e agora mais uma vez na seleção brasileira. Ele parece que nunca está 100% ligado no jogo. Eu não sei como o peso da seleção brasileira e a pressão pode influenciar nisso, ansiedade, enfim, mas está influenciando. Não estou aqui para julgar o porquê, e sim o que, o como. E o como do Beraldo está bem problemático. Acho que dentro da Copa América, essa falta de atenção, essa displicência pode gerar problemas para a seleção brasileira. O Beraldo, mais uma vez, é um grande jogador, tá? Vou falar sobre isso, até sobre outros jogadores aqui que eu não acho que tem que ser titulares, assim como o Beraldo, assim como eu falei do Bento. São grandes jogadores. O Beraldo é muito talentoso, não foi contratado pelo PSG à toa, vai se tornar um grande zagueiro, provavelmente titular da seleção brasileira por muitos anos nesses próximos ciclos, mas no momento falta experiência, falta atenção, falta confiança, coisas que o jogador vai criando e vai adquirindo com o tempo, né? E eu acho que esse tempo do Beraldo ainda não chegou. Pelo lado esquerdo aqui da zaga, vamos ver se vai ser o Gabriel Magalhães, que não retornou no jogo de ontem, era uma expectativa. Tem que ver aí como tá essa recuperação de lesão dele, se ele pode já começar um jogo na Copa América, o que eu não acho muito prudente, mas tudo bem. E pra mim tinha que ser o Bremer aqui, tá? Até o momento. Sem saber aí como está o Gabriel Magalhães, o titular tinha que ser o Bremer ao lado do Marquinhos. Acho que mostrou durante a temporada e até no amistoso da semana passada, do sábado, que merece essa vaga no lugar do Beraldo. Meio-campistas: João Gomes e Bruno Guimarães. Partida boa do Bruno Guimarães, tá? Conseguiu criar bem, ajudou defensivamente. Nada a falar do Bruno Guimarães, tem que ser titular. Vem se tornando uma liderança também dentro de campo, né? Teve um belo lançamento pro Rodrigo, que acabou perdendo o gol. Ajuda na criação. Acho que o Bruno Guimarães está meio que indiscutível aqui. Para mim, dos titulares, o melhor meio-campista, tá? O melhor meio-campista não, o único que jogou bem. E vou falar disso agora. Senti o João Gomes muito parecido aqui a análise com o Beraldo, mas por motivos diferentes. Acho que também pela ansiedade, também pela pressão. Senti o João Gomes afobado, querendo tomar decisões com muita rapidez,
faltas duras e desnecessárias, muita vontade e pouca consciência técnica e tática ali, tá? Mais uma vez, grande jogador João Gomes, fez uma ótima temporada pelo Wolverhampton, acho que vai ser titular da seleção brasileira durante muito tempo aí, é muito jovem, mas neste momento ele demonstra uma afobação, uma ansiedade dentro de campo, que eu não acho que compense o poderio defensivo que ele dá. A intensidade defensiva que ele dá pode gerar problemas se misturada com essa ansiedade, com essa afobação dentro de campo. Talvez aqui o Douglas Luiz até entrou no lugar dele, né, logo na virada do primeiro tempo. Acho que foi uma decisão correta do Dorival. João Gomes poderia até ser expulso, dependendo se continuasse com tanto ímpeto nas jogadas. O Douglas Luiz entrega menos intensidade defensiva, mas mais calma, melhor passe, melhor visão de jogo. Acho que pode ser melhor o Douglas Luiz ser titular no lugar do João Gomes. Paquetá, muito mal, né? Assim, se tínhamos alguma dúvida antes dos amistosos, se nós tínhamos alguma dúvida antes dos amistosos que as acusações feitas pela Federação Inglesa ao Paquetá tinham influenciado psicologicamente e poderiam influenciar tecnicamente no jogo do Paquetá, essa dúvida não existe mais, né? Muito mal o Paquetá, claramente não é só uma questão técnica, ele tá meio voado no jogo, errando coisas muito simples, muitas vezes com um erro de posicionamento. Também não sei quanto do Dorival tem isso, né? O que o Dorival pediu para o Paquetá fazer, mas algumas vezes dentro da área, em uma posição assim que não é onde o melhor Paquetá joga, não é onde o Paquetá consegue distribuir melhor o seu jogo. Muito avoado na partida, jogou mal contra o México. Para mim, o pior jogador ontem, o Paquetá, tá? Assim, muito mal tecnicamente, taticamente. Acho que claramente essas acusações, o extracampo influenciou o Paquetá e não acho que deveria ser titular na Copa América, tá? Pelo menos assim, a primeiro momento. O Andreas Pereira pede passagem pela temporada que fez no Fulham, pede passagem pelo jogo que fez contra o México e também depois ele entrou ontem. Claro que não foi uma grande atuação, mas entrou bem, mais uma vez, melhor do que o Paquetá. Já deu uma diferença ali no meio-campo. Quando ele entrou, já estava o Douglas Luiz. Para mim, esse meio-campo deveria ser o titular na Copa América, pelo menos no primeiro jogo contra a Costa Rica. Bruno Guimarães, Douglas Luiz e o Andrés mais à frente. Mas Paquetá, assim, bem mal, né? Pelo lado direito, o Rafinha, cara, assim, é complicado cobrar do Rafinha mais do que isso, né? Eu acho que o caso do Rafinha se compara muito bem ao Danilo e ao Wendel, tá? É isso que ele entrega, é isso que ele pode entregar, e dentro do que pode entregar, ele entregou bem. Não sei se vocês concordam comigo. Ele não tem muito mais do que isso a oferecer, tá? Um chute de longa distância ali, talvez acerte, talvez não. Apoia defensivamente, corre bastante. Tem um contra um ali, nota 7,5. Assim, não entendo esse lugar cativo do Rafinha na seleção brasileira. Acho que o Paquetá também entra nisso, tá? Não entendo esses lugares cativos. Não entendo que o Rafinha tenha que ser titular pelo lado direito. Acho que ficou bem na cara isso pelo outro lado ontem, né? Mais uma vez, o Rafinha não jogou mal. Mas, assim, a decisão do Dorival de colocar o Rodrigo pelo lado esquerdo, o Vinícius centralizado, e que você fique invertendo esses jogadores, e que o Paquetá apoie o ataque ali, eu achei uma loucura do Dorival, sem pé nem cabeça. Isso tudo é para poupar o Endrick. Por favor, me explique, Dorival Júnior. Você colocou o Vinícius Júnior no centro do ataque para ficar revezando com o Rodrigo e o Paquetá apoiando muitas vezes como um segundo atacante para poupar o Endrick de uma pressão? Eu sinceramente não entendo. Até porque ontem ficou bem claro que o Endrick está sofrendo essa pressão, né? Que você coloque um jogador em todas as 4 vezes que o Endrick entrou com o Dorival. Beleza? Nesses 4 jogos, ele entrou com o Brasil precisando fazer um gol. Me explica aonde você está tirando a pressão desse garoto. Se toda vez que você coloca ele dentro de campo, é para ver se ele resolve. Para ver se ele faz um gol e salva o Brasil de uma derrota. Ele conseguiu fazer contra a Inglaterra, conseguiu fazer contra a Espanha,
conseguiu fazer contra o México, ontem não conseguiu fazer. Por quê? Porque talvez agora, até na cabeça dele, quando ele entra, ele tem que decidir. Então, assim, eu não tô entendendo por que não colocar o Endrick de titular, que melhora o time. Claramente o time melhora quando o Endrick está dentro do campo. Tirar a pressão dele, não deixar ele de titular, mas aí ele tá tranquilo então, entrando toda vez quando o Brasil precisa fazer um gol. E ele é o camisa 9. Assim, pra mim é uma justificativa fraquíssima do Dorival para não colocar o Endrick de titular. O time da seleção brasileira joga melhor com o Endrick. E eu não tô falando só pela qualidade do Endrick. Taticamente, existe um jogador acostumado a jogar centralizado no ataque e que ocupa aquele espaço. Essas idas e vindas de Rodrigo e Vinícius Júnior entre lado esquerdo e centro do ataque, você nem deixa o jogador confortável onde eles jogam bem, que é mais pelo lado do campo, né? Porque eles têm que ficar nessa movimentação. E assim, não são jogadores de centro de ataque. Não são. Vinícius Júnior e Rodrigo, no melhor momento deles nessa temporada, eles são atacantes que vêm pelo lado do campo, não que estão lá, no centro. Entendeu? Fora do normal, assim, decisão erradíssima do Dorival, tá? E pra mim é isso. Falando dos reservas, já falei sobre o Douglas Luiz, sobre o Andrés, falei do Endrick, acho que entrou um pouco afobado. Exatamente por essa pressão que sofre, né? Só entra quando o Brasil precisa de um gol, mas tudo bem, já disse sobre isso. O Martinelli entrou no lugar do Rodrigo depois, né? Já nos 80 do segundo tempo. Acho que entrou bem, mais uma vez. O Martinelli é peça de reposição nessa seleção, né? Toda a qualidade do mundo tem o Martinelli, mas assim, tá muito atrás de Rodrigo e Vinícius Júnior. E jogando pelo lado esquerdo, essa vai ser a vida dele por um bom tempo na seleção brasileira, né? De reserva. O Savinho entrou bem, tá? Acho que se o Dorival continuar com essa ideia aí de que o Endrick não é titular, eu acho melhor que o Savinho seja no lugar do Rafinha. Beleza? Considerando este cenário de o Endrick reserva e Rodrigo e Vinícius Júnior alternando ali o centro do ataque. Algo que eu acho que não funciona. Mas acho que o Rafinha tem mais desenvoltura, parte mais pra cima. O Rafinha não, o Savinho parte mais pra cima do que o Rafinha. Beleza? Talvez não tenha a finalização boa como a do Rafinha, mas eu acho que tem gerado mais jogo. Pelo menos nesses dois amistosos da seleção. Esses foram os reservas, tá? Falando do jogo no geral, o Brasil poderia ter vencido esse jogo com muita tranquilidade, né? A verdade é que o Vinícius Júnior ainda não consegue ser o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Ontem ele teve pelo menos 2 chances muito claras e assim, que ele fez gols muito parecidos pelo Real Madrid nessa temporada e ele perde. Eu não entendo se é o peso da seleção, não entendo se é um encaixe técnico, tático, se são os jogadores que estão ao lado dele, se ele se sente muito mais confortável e muito mais confiante no Real Madrid, se é um problema de confiança, né? E de pressão com a camisa da seleção brasileira. Mas a verdade, e mais uma vez, eu não estou aqui para julgar o porquê, e sim o que acontece dentro de campo. Ele não consegue desempenhar o mesmo futebol que desempenha no Real Madrid. Não consegue entregar em performance, não consegue entregar em perigo Em perigo até consegue, né? Porque ele cria jogadas. Ele só não consegue finalizar da mesma forma. Então, assim, se o Vinícius Júnior tivesse feito o que se espera dele e o que ele tranquilamente consegue entregar no Real Madrid, ele tivesse feito no jogo de ontem, o Brasil teria vencido por 3-1 com 2 gols dele. Beleza? Ele teve 2 chances bem claras ontem. Então acho que para a seleção engrenar de verdade, principalmente depois dessa ausência do Neymar, né, que era um líder técnico, enfim, que se esperava dele, o Vinícius Júnior tem assumido esse posto. Enquanto o Vinícius Júnior não se encontrar na seleção brasileira, vai sempre faltar alguma coisa, tá? Porque todo time precisa desse cara, e nesse momento é o Vinícius Júnior. E se ele não conseguir entregar, vai faltar. Rodrigo jogou bem, o melhor jogador mesmo da partida. Acho que deva ir para o lado direito, Endrick no centro do ataque, o Vinícius Júnior mais pelo lado esquerdo. Isso seria o ideal e claramente é a melhor forma que a seleção joga quando esse trio está dentro de campo. Dorival, me ajuda a te ajudar. Acho que é isso, 11 dias para a estreia, tá? O Dorival vai ter tempo para repensar os seus atos.
Acho que do meio para trás, taticamente tá ok. Só tem que trocar algumas peças, não a questão tática. João Gomes e Beraldo, para mim, tem que sair do time titular e entrar o Douglas Luiz e o Bremer ou o Gabriel Magalhães. E o Paquetá também, tá? Precisa sair do time titular e entrar o Andréas. Já no ataque, Vinícius Júnior e Rodrigo tem que ser titular para mim, só muda o lugar. Rafinha dando lugar ao Endrick, que vai jogar no centro do ataque. Esse para mim seria o time perfeito para começar a Copa América, pelo que jogaram no ano e pelo que tem jogado já nesses dois amistosos. Se os amistosos são para teste, eu acho que esse teste deixou bem claro quem tem que sair e quem tem que entrar no time titular da seleção brasileira. Me diz aí o que você achou, tá? Comente aqui, dê a sua opinião sobre esse amistoso. Eurocopa chegando a partir de sexta-feira, tá? Mais conhecido como amanhã. E vai ter muito vídeo aqui no canal. Amanhã de manhã tem live pré-Eurocopa falando sobre tudo. E claro, quando a Copa América começar também teremos vídeos diários aqui, exclusivos para a seleção brasileira. E falando também sobre Argentina, Uruguai, Colômbia, enfim. Conto com a audiência de vocês nesse mês que está chegando, vai ser muito importante, tá? Um beijo, um abraço e fui!